Fala, gente, professor Irã aqui na área de novo, tá? Para a gente dar continuidade aqui às nossas aulas de química nuclear, né? Nossos encontros aí de química nuclear. E esse, no caso, como não é um encontro síncrono, ele vai ser um encontro assíncrono, ou seja, uma aula gravada, né? Na nossa postagem anterior, nossa aula anterior, vídeo anterior, na verdade não tem nenhuma definição correta em relação a isso, a gente comentou sobre fusão nuclear, né? A gente viu lá o conceito de fusão nuclear, vimos as duas principais aplicações práticas da fusão nuclear, né? Que é as usinas nucleares para geração de energia e a utilização para fins militares, né? Construção lá, a questão das bombas atômicas, tá? Então a gente fez essa abordagem aí, beleza? Na aula de hoje, o nosso foco vai ser outro processo nuclear muito importante e muito interessante, que no caso aqui não é fissão nuclear. Fissão nuclear foi a aula passada. A aula de hoje vai ser fusão nuclear, tá? Fusão nuclear, ela é basicamente, em termos conceituais, o inverso da fissão, né? Se fissão era quebra de um núcleo em núcleos menores, aqui vai ser núcleos menores se juntando e formando núcleos maiores, núcleos mais volumosos, beleza? Então o conceito inicial de fusão nuclear é justamente isso, né? A gente tem a combinação de núcleos pequenos em núcleos maiores, essa combinação, beleza? Em relação, uma característica interessante da fusão nuclear, em relação à fissão, inclusive da fissão nem cheguei a falar sobre isso, cheguei a falar, acho que superficialmente, é que a fusão nuclear ela está livre de problemas de eliminação de resíduos, tá? Porque um dos problemas graves da fissão nuclear é a questão ambiental, né? A eliminação de resíduos lá nos processos nucleares, tá? Então é uma questão bastante problemática na fissão nuclear, tá? A questão de eliminação de resíduos radioativos, beleza? Já na fusão nuclear, ela está, a princípio, livre desse problema, tá? Lá naquele gráfico que a gente tinha visto sobre estabilidade nuclear, né, foi mostrado para vocês que os átomos mais pesados, que estão nessa região aqui, ó, o urânio 235, os átomos mais pesados, eles tendem a quebrar-se através de fissão, para fornecer átomos mais leves que estão dentro da faixa de estabilidade, região de ótima estabilidade. Já os átomos mais leves aqui nessa região aqui à esquerda, que tem as menores massas atômicas, eles tendem a se combinar para formar átomos mais pesados, também que estejam mais próximos aqui da região de estabilidade. Então é meio que os átomos que estão fora da faixa de estabilidade, eles procuram de alguma maneira, através de algum processo físico, tentar se aproximar da região de estabilidade. A gente pode fazer até uma analogia com as ligações químicas, né? A gente tem os átomos isolados, eles procuram se combinar para chegar lá no octeto, né? Pela teoria do octeto, aquela questão da estabilidade, adquirir configuração semelhante aos gases nobres, né? Então os átomos sempre tentam essa combinação para chegar no octeto. E aqui é o seguinte, os átomos também tentam fazer essas combinações, os núcleos, para chegar nessa região de ótima estabilidade, ou pelo menos tentar se aproximar, né? E aí, só que eles vão chegar de maneiras diferentes, né? Quem é pesado quebra, e aí processo de fissão, e quem é leve se junta no processo de fusão para tentar chegar próximo dessas regiões de estabilidade. Tranquilo? Então, uma explicação é essa. Por que os átomos efetuam esses dois processos? É para chegar a essa configuração de estabilidade, digamos assim, tá? A fusão nuclear, um exemplo mais conhecido para a gente é o que ocorre constantemente no Sol, tá? Então, no Sol essas reações de fusão nuclear, elas ocorrem basicamente no Sol, tá? No interior do Sol, com cerca de 15 milhões de graus Celsius. A gente vai ver já uma relação de temperatura. Beleza? A gente sabe que o Sol, é estimado que o Sol contenha 73% de hidrogênio, 26% de hélio e 1% de outros elementos. Então, as reações que acontecem lá no Sol são basicamente, as reações que acontecem no interior das estrelas, e o Sol é um exemplo disso, são reações entre isótopos do hidrogênio e isótopos do próprio hélio, combinando-se para chegar no próprio hélio ou em próprios isótopos de hidrogênio. Então são reações entre esses elementos leves. A gente pode inclusive generalizar. São reações entre isótopos do hidrogênio e isótopos do hélio, para formar ou hélio ou hidrogênio. Beleza? Então são esses tipos de reações
que acontece no interior das estrelas, beleza? E para essas reações acontecerem, é necessário uma grande quantidade de temperatura. Então, o principal exemplo de onde acontece fusão nuclear naturalmente é no interior das estrelas, como exemplo o Sol, beleza? Essas reações, elas também são chamadas de reações termonucleares, tá? Termo quer dizer o quê? Quer dizer temperatura, calor, né? Então, são reações que precisam acontecer sob determinada quantidade de calor ou sobre quantidade muito grande de temperatura. Então, são reações que acontecem com grande quantidade de temperatura. Tá? E não precisa nem a gente falar, né, do Sol, né? Por que elas acontecem no Sol? Né? Porque são reações que precisam de muito calor para poder acontecer. No interior do Sol tem o quê? Tem essa temperatura elevada de sobra, né? E aí, inclusive, eles estimam que a temperatura do interior do Sol é da ordem de 15 milhões de graus Celsius, né? Essas reações, falando um pouco aqui de reatores de fusão, essas reações elas são bastante promissoras, né? Por conta daquela questão lá que eu acabei de falar para vocês, da questão dos resíduos, e por conta da energia, né? Da energia que é liberada nesses processos. Aqui é mostrado algumas reações promissoras, né? Com suas respectivas energias de ligação nuclear. É óbvio, com energia de ligação nuclear não, energia liberada para o processo, tá? É óbvio que aqui ele está levando em consideração a energia liberada para um átomo. Aí quando você multiplica para um mol de átomo, lá levando em conta o número de Avogadro, a gente vai chegar em valores energéticos absurdos, né? Para essas reações de fusão nuclear, beleza? Aqui é a questão, eu vou comentar rapidinho com vocês a questão das vantagens, né? Primeira vantagem do ponto de vista energético para a utilização da fusão em vez de utilizar a fissão, tá? Os combustíveis para fusão, eles são baratos e quase inesgotáveis, tá? Porque geralmente é deutério, é hidrogênio, essas quantidades aí, deutério, hidrogênio e hélio, elas estão presentes em grande quantidade aqui na Terra. Ao contrário do urânio, né? O urânio 235, vocês viram lá na aula de enriquecimento, que é uma trabalheira danada para poder obter urânio 235, tem que fazer enriquecimento. Esse processo de enriquecimento ele é caro e não tem um rendimento tão grande, né? Necessário centrífugas ultramodernas e super caras para poder conseguir rendimentos razoáveis de urânio, então não é um processo barato. Já que na nossa fusão nuclear, os combustíveis são baratos, é hidrogênio, é hélio, tá? Então isso é fácil de obter na natureza, tá? São os hidretos da vida, tá? Os hidretos, por exemplo, pode ser uma fonte de hidrogênio, tá? O processo produz poucos resíduos radioativos, tá? Então é um processo, digamos, limpo, só que ele tem um problema, ele tem uma coisa chamada poluição térmica, né? Por conta da grande temperatura que é necessária para ocorrer a reação, ele tem um problema chamado poluição térmica, essa quantidade de calor que é liberado. E aí é um problema você precisar lidar com essa grande quantidade de calor, tá? Só que aí surge uma pergunta, né? Professor, você tem falado aí que ela tem vantagens, não sei o quê, mas por que ela não há um reator de fusão nuclear produzindo energia? Como existem reatores de fissão nuclear produzindo energia no mundo todo e de fusão não tem? Primeira coisa, apesar do grande conhecimento científico que já se tem até hoje, mas sempre os cientistas estão em busca de novas tecnologias, novas alternativas, mas dentro desse contexto ainda existe bastante dificuldades técnicas, mesmo com todo o conhecimento científico que se tem até hoje, levando em consideração a química e a física aí, dessa parte da parte nuclear, mas tem dificuldades técnicas bastante acentuadas, tá? Primeira coisa, a dificuldade técnica é você conseguir arrumar um jeito de conseguir chegar nessas temperaturas elevadas, tá? Porque para essas reações acontecerem, eles precisam de temperatura na casa de milhões de graus Celsius, tá? Por que precisam disso, professor? Porque geralmente para manter esses núcleos unidos durante um tempo suficiente para ocorrer a fusão, é necessário eles romperem as energias de repulsão que existem entre os núcleos em si, quando você vai aproximá-los. E aí, para poder manter eles juntos e vencer essas energias de repulsão entre os núcleos, a gente precisa de uma temperatura bastante elevada para poder ativar essa junção, digamos assim. Então, é na casa de 100 milhões de graus Celsius essa temperatura para poder manter os núcleos juntos. Porque imagina, você vai pegar um núcleo de átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, tá? Vou levar em conta o hidrogênio.
E aí, você sabe que no núcleo do átomo de hidrogênio ele não tem próton, né? Ou ele não tem nêutron, somente o próton. E aí você imagina, você pegar um próton de um átomo, de um núcleo, né? E encostar no outro núcleo, não é um negócio tão fácil do ponto de vista energético, né? Alguém vai falar assim, ah, professor, mas quando o hidrogênio encontra outro hidrogênio, eles conseguem ficar próximos, né? E formam uma ligação química. Só que aquela energia, aquela proximidade é uma proximidade ótima, né? É aquela questão da curva de energia potencial. Eles estão separados com energia potencial alta. Quando eles estão numa região ótima, eles têm energia potencial baixa, aquela questão do posto de energia potencial, de estabilidade. Eles estão na distância de equilíbrio, que é a distância de ligação do hidrogênio e hidrogênio. Só que quando eles encostam mais um pouquinho, já tem a repulsão. Só que essa repulsão aqui é eletrônica, por conta dos elétrons. Só que se eu juntar mesmo com força e tentar fazer com que ocorra uma sobreposição dos núcleos, a minha repulsão aqui não vai ser mais somente eletrostática, ou não vai ser somente mais repulsão por conta dos elétrons. Vai ser repulsão por conta dos núcleos. E essa repulsão por conta dos núcleos, dessa junção de carga positiva de um hidrogênio com carga positiva de outro hidrogênio, é uma repulsão bastante elevada, tá? Ela é absurda. Então, para fazer eles ficarem juntos, é necessário bastante energia, tá? Para poder fazer eles ficarem juntos. E essa energia ela é obtida através de grandes temperaturas. Então, é necessário que esse processo ocorra em grandes temperaturas para ter energia suficiente para mantê-los juntos, tá? Então, aqui eu estou falando de repulsão das cargas dos núcleos, tá? Só que quando o átomo, só para recapitular, só que quando o átomo está na distância de ligação ótima e ele se aproxima mais um pouquinho, também existe a mesma repulsão, só que aqui é por conta dos elétrons, da eletrosfera, né? Então é importante a gente ressaltar essas coisas aí que são diferentes, tá? Então, a gente tem aqui essa questão das dificuldades do ponto de vista técnico, beleza? E aí, uma outra dificuldade também, gente, que isso é mais interessante e é uma dificuldade que precisa ser estudada, é que como essas reações aqui elas acontecem sobre essas temperaturas aí da casa de milhões, a gente tem mudança de estado físico, né? As substâncias elas não vão ficar, os átomos não vão ficar lá em fase gás ou líquido ou sólido, eles vão para uma fase chamada plasma, né? Que alguns cientistas chamam de quarto estado da matéria, tá? Que é na verdade um emaranhado de cátions, né, de partículas com carga, e elétrons, tá? Então é meio que não tem muito uma estrutura muito definida, tá? Vira meio que um emaranhado de cargas positivas e cargas negativas. Então os átomos vão se ionizar, virar cátions, e a gente vai ter um mar de elétrons, tá? E aí esse plasma, que no caso vai ser produzido nesse tipo de reação, um outro problema técnico que surge é que recipiente eu vou utilizar para poder fazer essas reações, essa temperatura, e poder comportar esse plasma, que está com uma temperatura elevada. Então, outro problema técnico que surge é que recipiente poderia ser utilizado, tá? Para poder compor, para poder fazer esse tipo de reação, tá? E aí, atualmente, os cientistas têm tentado manter esse plasma no meio racional através de recipientes eletrostáticos, eletroímãs, tá? Já que esse plasma ele tem carga, né, que eu falei para vocês, ele é ionizado e tal, eles tentam manter esse plasma armazenado em um recipiente semelhante a esse, né? Através de eletroímãs, tá? Porque se eu for utilizar recipiente de vidro, recipiente de aço, de ferro, nada disso vai funcionar, nada disso vai conseguir suportar as grandes temperaturas. E aí a tecnologia que tem tentado se adotar tem sido essa de armazenamento magnético, com a utilização de ímãs que eu acabei de falar. E aqui é mostrado pra gente um esqueminha, beleza? É tecnologia, gente. É sempre a ciência em busca de novas tecnologias para resolver problemas técnicos e que tragam benefício para a sociedade. É óbvio que às vezes não consegue, demora a conseguir. Sim, pode ser que quase certeza que na nossa geração a gente não vai conseguir ver a utilização produtiva de processo de fusão nuclear produzindo grande quantidade de energia para a nossa era, para a nossa sociedade. Mas com pesquisas que estão sendo realizadas agora, elas podem abrir caminho para que essas descobertas possam ser feitas aí no futuro e as gerações futuras possam conseguir desfrutar dessa tecnologia. E a ciência geralmente ela funciona desse jeito. Às vezes a gente descobre coisas aqui na nossa época, mas que a gente não vai desfrutar. Que vai desfrutar são as pessoas lá da frente. Tá? Então os cientistas tentam apenas dar sua contribuição
da melhor maneira possível, e aí o andar da carruagem, digamos assim, é que vai mostrar realmente as aplicações e os benefícios disso, tá? A gente tem sempre que pensar em ciência sempre dessa maneira, em dar uma pequena contribuição, e aí as outras pessoas que vão estudar aquilo é que vão dar prosseguimento e vão dar aplicações práticas, digamos assim, para os conhecimentos que são adquiridos, tá? Então, em termos de vantagem eu já falei, tá? E eu estou falando aqui mais agora das questões de dificuldade, né? Essa questão de temperatura aí é uma questão que atrapalha bastante a utilização da fusão nuclear do ponto de vista energético, do ponto de vista prático, tá? O conceito em si é bem simples da gente entender, né? E aí, do ponto de vista de aplicação, a principal aplicação aí das ligações da fusão nuclear é a questão da bomba de hidrogênio, né? A bomba de hidrogênio, ele utiliza essas reações aí, tá? Vocês vão perceber que as reações, elas são muito simples, tá? Elas são reações muito desses elementos leves, tá? Ele utiliza basicamente hidreto de lítio para fornecer o hidrogênio. Logo em seguida, esse hidrogênio, que no caso ele está utilizando o deutério vai fornecido pelo hidreto de lítio, ele vai reagir com o próprio deutério para formar um trítio aqui, né? E aí essas reações de trítio vão reagir com os próprios deutérios que foram iniciados lá no início. Esse trítio que foi formado vai reagir com os deutérios lá do início, que foi gerado, e vai formar o hélio, tá? E liberando nêutrons. E aí essa quantidade aqui, essa última reação aqui, é que vai liberar de fato a energia proveniente do processo global aqui, de processo de fusão nuclear, tá? Então são essas reações bem simples aí, certo? E aí aqui tem um esqueminha da bomba de hidrogênio, tá? Aí eu falo assim, professor, essa bomba de hidrogênio já foi usada? Não, a bomba de hidrogênio ela foi desenvolvida, tá? E foi utilizada basicamente em fase de testes, tá? Ela não foi utilizada ainda para fins militares, não, beleza? Tem todo um controle aí da questão dos cientistas e todo o controle para a utilização dessa bomba. E também tem a própria dificuldade de desenvolver um artefato militar desse, né? Não é fácil. Por quê? Porque o próprio processo de fusão nuclear não é um processo fácil, como eu já havia falado para vocês, né? Aí tem esse textinho aqui que eu vou mencionar com vocês. Eu falo assim, ó, a fusão nuclear, ela libera muito mais energia que a fissão nuclear, que é a reação base da bomba atômica. Que isso foi uma pergunta lá nas primeiras aulas, acho que do Adalto. Ele perguntou, quem libera mais energia, professor? Fusão ou fissão? Então, se você comparar as mesmas quantidades de material radioativo utilizado, você vai perceber que a fusão nuclear ela libera muito mais energia, tá? Então, assim, estima-se que a bomba de hidrogênio ela tem um poder de destruição de 700 vezes maior que a bomba que foi lançada em Hiroshima. Por quê, gente? Porque a bomba de hidrogênio, além dela liberar grande quantidade de energia, ela não é ativada por TNT, ela é ativada por bombas atômicas. Então é meio que eu tenho uma bomba de hidrogênio e dentro da bomba de hidrogênio tem bombas atômicas, tá? Então é meio que a bomba de hidrogênio é algo muito maior, tá? Então a ativação dentro da bomba de hidrogênio é feita por bombas atômicas. E aí essa fissão nuclear ativa a fusão nuclear, né? Para poder começar a questão da bomba de hidrogênio. Tá? Porque, primeira coisa, esse hidreto de lítio ele precisa sofrer uma decomposição, liberando partículas alfa. E essa ativação ela acontece através do processo de fissão nuclear. Tá? Então, as bombas nucleares elas servem como ativadores para a bomba de hidrogênio. Tá? Estima-se que uma fissão nuclear, aqui tentando entender por que ela libera mais energia, estima-se que a fissão nuclear ela libera para a gente cerca de 10% da energia proveniente dos núcleos. Tá? Então a fissão nuclear ela libera para a gente cerca de 10%. Já a fusão nuclear, ela libera para a gente cerca de 40% da capacidade energética dos núcleos. Tá? Então você percebe que a fusão nuclear é uma coisa energeticamente muito mais poderosa do que a fissão. Tá? Então tem toda essa questão. Aí vai surgir várias explicações, possivelmente é a questão da própria temperatura em que ocorrem essas reações, a temperatura bastante elevada, então só aí você já tem bastante energia envolvida, né? Então tem essa questão, deixa eu ver se tem mais algum slide, tá? Então, a parte de fusão nuclear, eu queria comentar com vocês, coisa rápida, só o conceito, as vantagens e desvantagens, a principal aplicação, que é a bomba de hidrogênio, e essa questão energética, para a gente poder comparar com a fusão.
com a fissão, né? Então eu estou encerrando aqui o vídeo de hoje, a aula de hoje, e até a próxima, gente. Forte abraço, valeu!